Bom, gente, como tínhamos combinado, esse vídeo é só para passar para vocês a correção do questionário que eu deixei disponível como simulado para a segunda avaliação do semestre. Na verdade, eu deixei 2 questionários. Esse primeiro, que a gente vai fazer a correção agora, e ontem eu mandei para vocês um segundo, que a correção será feita em outro vídeo. Vocês já foram informados aí pela coordenação que essa segunda avaliação vai ser uma prova objetiva, conhecida por vocês como prova de múltipla escolha. Não é um método dos melhores de avaliação, principalmente para o direito, né? As provas de múltipla escolha, objetivas, elas acabam só testando a sua memória, a sua capacidade de memória em condições adversas ou a sua habilidade para colar, na pior das hipóteses. No direito, quem disse para vocês que vocês podiam fazer direito ou deviam fazer direito, que vocês falavam muito bem, estava enganado. A principal habilidade que a gente precisa ter no direito é de escrever. Não que falar não seja importante, é assim. Mas a habilidade principal é a escrita. Tudo que a gente faz é através da escrita. Nós somos, na verdade, grandes contadores de história como operadores do direito. A gente vai precisar sempre pegar um processo, contar a história do que aconteceu, qual é o direito aplicável. Tá? Por isso que, em geral, as minhas avaliações são dissertativas e em grupo. Porque além de contar uma história, vocês vão ter que contar a história para alguém. Vocês vão ter que discutir com alguém. Mas, nesses tempos aí de quarentena e de aulas online, o que nos restou foi fazer essa avaliação com múltipla escolha. Vamos tentar fazê-la da forma mais proveitosa possível. Para isso, ao invés de gastar as nossas aulas fazendo revisão, eu estou gravando fiz os 2 questionários e estou gravando esses 2 videozinhos com a resposta aos questionários, para que vocês não sejam surpreendidos com uma coisa que nunca fizeram na vida, afinal de contas. Vamos lá. As questões talvez para vocês estejam fora de ordem, porque o formulário automático do Google ele embaralha propositalmente as questões. Mas eu vou responder aqui na ordem que eu elaborei e o link para o questionário está na descrição do vídeo, tá? Primeira questão. A teoria da relação jurídica está para o direito, como as 4 operações estão para a matemática. A relação jurídica é composta por uma série de elementos que se dividem em internos e externos. Tendo isso em vista, assinale quais são os elementos internos da relação jurídica. Gente, presta atenção nisso, que isso é essencial para a carreira de vocês, para o estudo na área do direito, até para a compreensão do fenômeno social que é o direito, se vocês não forem usar essa faculdade para fazer nada na área jurídica. O direito ele regula relações interpessoais, só. Ele regula relações interpessoais. O direito não regula outra coisa. Ele regula relações entre pessoas, relações essas, que são afetadas, que importam para o direito de alguma maneira. Essas relações a gente chama de relações jurídicas. Essas relações jurídicas se estabelecem entre 2 sujeitos, que são ligados entre si por um fato jurídico, que os liga também a um objeto. Então sempre você vai ter 2 ou mais sujeitos ligados entre si por um fato jurídico e interligados a um determinado objeto. Esses são os elementos internos da relação jurídica: sujeito, objeto e fato jurídico. A pergunta seguinte tem o mesmo enunciado, que isso é uma coisa das questões de múltipla escolha. Elas não podem ser óbvias, então elas embaralham a cabeça da gente um pouco. Ela tem o mesmo enunciado, só que ela pergunta quais são os elementos externos da relação jurídica. Veja, essas pessoas, esses sujeitos de direito se envolvem nessa relação jurídica e na hora que eles fazem isso, eles criam direitos e deveres. Os direitos e deveres são aquilo que o ordenamento jurídico atribui aos sujeitos envolvidos na relação jurídica. Como esses sujeitos se relacionam, se ligam ao objeto? O que liga esses sujeitos ao objeto é o interesse. Então, os sujeitos de direito têm direitos e deveres recíprocos, estão ambos ligados ao objeto por um interesse. Tá? Então, sujeitos, fato jurídico, objeto, direito, dever e interesse. Vocês precisam saber isso de trás para frente, de frente para trás, como essa dinâmica, como é que isso funciona. E eu ouso dizer que no direito tem 2 coisas essenciais que se vocês não entenderem, vocês não vão conseguir entender mais nada, não vão conseguir ir a lugar nenhum. Eu sei que vocês vão estudar um monte de coisa daqui para frente. Direito constitucional, direito penal, processo penal, vão estudar uma renca de ramos de direito. E tem ramo de direito para tudo que é gosto.
Agora, se vocês não compreenderem a teoria da relação jurídica, não souberem lidar bem com seus elementos, e não compreenderem a diferença entre texto e norma, vocês nunca vão entender direito. Desculpa dizer, tá? Então, isso precisa ser entendido. O direito não pode ser entendido em tiras. Você estuda direito penal, direito constitucional, o direito é um sistema. Tem que ser estudado como um todo. E para vocês poderem entender o sistema, vocês precisam desse instrumental. Não adianta você saber qual é a fonte formal, qual é a fonte material, qual é a técnica A e B de interpretação. Isso é bobagem. Vocês têm que saber a teoria da relação jurídica e a relação que existe entre texto e norma. Só assim vocês vão ter autonomia intelectual para estudar o direito, sem ficar pegando um pedaço de cada lado. Vocês vão entender o seguinte: se você estudar direito penal, processo civil, direito civil, tudo separado, estanque, é como se você estivesse tirando fotografias. Se você ligar essas coisas todas pela teoria da relação jurídica e com a noção de que texto e norma são coisas diferentes, é como se você estivesse vendo um filme. É completamente diferente. O filme é muito mais fácil de você entender a história do que através de fotografia. Vamos para a terceira questão. Os sujeitos das relações jurídicas são sempre entes dotados de personalidade. Já o objeto da relação jurídica nunca é dotado de personalidade. Sobre a personalidade é correto afirmar que a primeira grande distinção que existe no direito é entre pessoa e coisa. Pessoa é tudo aquilo a que o direito atribui personalidade. Coisa é tudo aquilo que não tem personalidade. Essa atribuição de personalidade que o ordenamento jurídico faz é arbitrária. No direito brasileiro, hoje, todas as pessoas físicas, naturais, feito eu, feito você que está assistindo esse vídeo, são dotadas de personalidade. Algumas entes, algumas coisas que não são pessoas, né, algumas pessoas que a gente chama de pessoas jurídicas ou pessoas ficcionais, embora não sejam pessoas naturais, feito a gente, também têm personalidade. Fora isso, tudo mais é coisa. Esse conceito não tem nada de óbvio nem de natural. Pode parecer óbvio para a gente, que já nasceu nesse mundo, mas não é assim. Pensa na situação do escravo no Brasil. O escravo era pessoa, gente, que nem a gente, mas para o direito ele era objeto. Ele era uma coisa. Senão ele não podia nunca ter um proprietário nem ser comercializado. Muita gente acha um absurdo os animais hoje serem coisas. Quem tem aquele petzinho, aquele animalzinho de estimação, aquele poodle branco meio encardido, jura que ele é gente, mas para o direito ele ainda não, ele é coisa. Na verdade é um bem, da categoria dos bens semoventes. Mas que diabo é isso de personalidade? O que é isso? Personalidade é a aptidão genérica para você contrair deveres e exercer direitos. Tá? É isso que é a personalidade. E quem tem personalidade? Qualquer pessoa. Desde o momento que nasce até o momento que morre. Não confundam personalidade com capacidade. A gente vai ver nas questões seguintes. Quarta questão. Ainda sobre personalidade. O direito brasileiro demarca precisamente o momento em que a personalidade das pessoas físicas, nós, começa e termina. Esses momentos são 2 dias depois do nascimento e aos 80 anos. Nascimento com vida e morte. Aos 16 anos é a morte. Aos 18 anos é a morte. Veja, a aptidão genérica para contrair deveres, e exercer direitos, começa com o nascimento, com vida e termina com a morte. A gente pode discutir quando é que se dá esse nascimento. No direito brasileiro é muito tranquilo. O nascimento se dá no primeiro momento em que a criança respira desligada do corpo da mãe. E a morte? É a morte cerebral, é quando o coração para de bater. Quando é que isso acontece? Para o direito, é quando há declaração de morte por uma autoridade médica. O critério de que é morte é da medicina, não é do direito. O direito vai dizer, olha, houve a declaração de óbito pela autoridade médica, está morto. Nosso sistema jurídico funciona assim. Tem toda uma questão que a gente até andou discutindo em sala, depois de umas aulas online, que é a questão do nascituro, se aquele que é concebido tem personalidade, como é que a gente pode regular o aborto no direito brasileiro, como é que fica a questão dos embriões excedentários, da reprodução in vitro, você pode jogar ele no ralo, se ele é coisa, se não é. Para efeito dessa questão, ou desse elemento básico do direito que vocês têm que conhecer, isso não interessa. A personalidade começa com o nascimento, com vida, e termina
com a morte. Tá? O nosso direito põe a salvo os direitos do nascituro. Nascituro é aquele que ainda não nasceu, mas que já se encontra dentro do ventre materno. Vale uma lida num texto que eu mandei para vocês, que é o voto do ministro Aires Brito sobre a constitucionalidade da lei de biossegurança. Acho que eu mandei para vocês. Se não mandei, também põe o link aqui depois para vocês procurarem. Bom, ainda sobre a personalidade. O direito brasileiro a gente já viu agora. Vamos para a próxima. Personalidade e capacidade são, no direito brasileiro, coisas diferentes. A diferença entre esses conceitos é a seguinte. Personalidade só tem as empresas e capacidade de pessoas físicas. Não é. Capacidade começa com o nascimento e a personalidade aos 16 anos. A gente acabou de ver que a personalidade começa com o nascimento, com vida. Personalidade é aptidão genérica para contrair deveres e exercer direitos. E a capacidade é o poder de fazer isso sozinho. Só tem capacidade quem é formado em universidade. Não é assim, né? Personalidade é aptidão genérica para você contrair deveres e exercer direitos. Mas a gente nem sempre pode fazer isso sozinho. Pensa que entre a gente nascer e ter uma certa maturidade, não dá para a gente sair por aí contraindo deveres e exercendo direitos do jeito que nos der na veneta. Então o direito marca uma idade onde ele acha que a gente vai começar a ter maturidade para se virar sozinho no mundo, para exercer os nossos direitos e contrair os nossos deveres. E tem duas marcações. Primeiro, aos 16 anos. E diz que você tem uma capacidade meia-boca, mais ou menos, que a gente chama de capacidade relativa. Entre os 16 e os 18 anos, você é relativamente incapaz. A partir dos 18 anos, você é plenamente capaz. Então você nasce, sua personalidade começa e vai terminar com a sua morte. Sua capacidade plena para exercer os seus direitos começa aos 18 anos. Sua capacidade relativa aos 16. E termina quando? Quando você faz 80 anos, 65 anos? Não termina, gente. Só termina quando você morre ou se você for acometido de alguma doença que lhe impeça de ter o devido discernimento. E ainda assim, você vai precisar de uma decisão judicial lhe retirando essa capacidade que você adquiriu naturalmente no momento em que completou os seus 18 anos. Vamos para a próxima questão. Os direitos da personalidade são aqueles inerentes a todos os entes dotados de personalidade. Pergunta-se, quais são as características principais desses direitos? Veja bem, eles são inerentes a todo mundo que tem personalidade. Então a gente diz que esses direitos são natos, quer dizer, eles vêm de brinde. No momento em que as pessoas físicas nascem, elas passam a ser dotadas de personalidade e passam a gozar dos direitos da personalidade no mesmo momento. As pessoas jurídicas nascem através do registro no cartório competente dos seus estatutos. Nesse momento, elas passam a ter direito da personalidade também. São direitos patrimoniais. O que isso significa? Patrimônio é tudo aquilo que a gente juridicamente e legitimamente pode reduzir a dinheiro, a boró, arame, grana. Você pode vender o seu rim? Não pode. Você pode vender o seu nome? Não pode. Alguém pode tomar a sua imagem porque você não pagou uma dívida? Eu vou lá e tomo a sua imagem para satisfazer a dívida? Não posso. Então a gente diz que esses direitos são não patrimoniais, porque eles não podem ser objeto de transação financeira. Eles não podem ser comercializados. Depois a gente tem a seguinte diferença. Esses direitos são absolutos ou relativos? Qual é a diferença dos direitos absolutos para os relativos? E presta atenção que existe uma grande confusão a respeito disso. Imagina o seguinte, eu sou dono do meu tablet aqui. Esse meu tabletzinho velho tem o direito de propriedade sobre ele. Se eu tenho direito de propriedade sobre esse meu tablet, isso significa que toda a coletividade tem o dever genérico de abstenção. Ninguém na sociedade pode vir aqui encher o saco do meu direito de propriedade. Ninguém pode vir aqui querer tomar o meu tablet, vender o meu tablet. Então eu sou titular do direito de propriedade e toda a coletividade tem o dever genérico de abstenção. Isso acontece da mesma forma com os direitos da personalidade. Eu tenho a minha honra, o meu nome, a minha imagem, e toda a coletividade tem o dever genérico de se abster de causar danos a esse meu direito.
Isso não significa que os direitos sejam ilimitados. Direitos absolutos são sempre limitados. Eles serão limitados pela boa-fé, pela função social desses direitos e pelo bem comum. Então, muitas vezes, a sua liberdade pode ser tolhida pelo bem comum. O seu direito à sua imagem pode ser tolhido pelo bem comum, por exemplo. Imagina que você está passando na rua no momento em que estão fazendo uma reportagem sobre um fato qualquer que aconteceu ali na rua. Você vai aparecer na televisão e não vai poder receber um tostão nem reclamar por isso. O direito à informação é uma coisa que favorece ao bem comum. Nesse momento, o seu direito à personalidade acaba por sofrer limitações. Os romanos entendiam que haviam direitos ilimitados. E para os romanos, presta atenção, não era direito à personalidade coisa nenhuma não, que não estavam nem aí para isso. Era o direito de propriedade. O direito de propriedade era completamente ilimitado. Isso não existe mais. No ordenamento jurídico brasileiro não há nenhum direito ilimitado. Então não confundam direitos absolutos com direitos ilimitados. Bom, a gente estava aqui dizendo que eles são natos, não patrimoniais e absolutos. Depois a gente precisa saber se eles são prescritíveis ou imprescritíveis. Nome feio isso, né? Parece prescrição médica, alguma coisa que o médico deu para você tomar, mas não tem nada com isso não. Acontece que certos direitos, uma vez que eles sejam lesionados, uma vez que a outra parte não cumpriu o dever dela, eles têm um prazo para você poder exigir eles na justiça, para você poder exigir que aquela lesão ou que o outro cumpra com o dever dele. Esse prazo a gente chama de prescrição. Os direitos que estão sujeitos a esse prazo são prescritíveis. Os que não estão sujeitos a esse prazo são imprescritíveis. Não desespera não, que a gente vai ver essa história da prescrição com calma ainda esse semestre ou semestre que vem, vocês vão ver com o próximo professor. O que é importante vocês entenderem é que os direitos da personalidade são imprescritíveis. Uma vez que eles tenham sido lesionados, que a outra parte tenha descumprido com o dever, você pode reclamar que aquilo se desfaça para sempre, não tem prazo. Então imagina que alguém pegou a sua imagem, o seu retrato, e fez um meme na internet que te ofendeu. Você pode daqui a 10 anos ter ciência, 15 anos, 20 anos, e pedir que isso seja desfeito. Tá? Por fim, a gente tem a característica da disponibilidade ou indisponibilidade. Direito disponível é aquele que eu posso alugar, vender, renunciar, que pode ser tomado de mim se eu estiver devendo alguma coisa a alguém. Os direitos da personalidade, eles não podem, eles não estão sujeitos a isso. Então a gente diz que eles são direitos indisponíveis. Então a resposta certa para a gente vai ser que os direitos são natos, não patrimoniais, absolutos, imprescritíveis e indisponíveis. É a letra B. Dentre os direitos da personalidade, próxima questão. Está a honra, que se divide em honra objetiva e subjetiva. Qual a diferença entre elas? A honra objetiva é aquilo que eu acho que os outros acham de mim. Vamos falar de uma forma mais fácil. Honra objetiva é a minha reputação. O que o outro acha de mim? O que vão dizer? O que vão dizer a meu respeito? Imagina, por exemplo, meus vizinhos agora ouvindo atrás da porta, pensando assim, esse cara é doido, está falando sozinho. Então, é a minha honra objetiva que está em jogo, a minha reputação. Obviamente que isso é uma brincadeira, não é tão banal assim. Mas a sua reputação é a sua honra objetiva. Imagina que você é uma pessoa séria, nunca deveu nada, um sujeito cumpridor de todos os seus deveres, e de repente uma empresa dessas aí de telefonia faz uma conta com o seu nome e coloca o seu nome no SPC. E um monte de gente fica sabendo. A sua reputação de bom pagador foi abalada. Principalmente agora com esse cadastro positivo, né? Que na verdade é um ardil dos bancos para que o nome negativado do SPC não sai de lá nunca. Mas isso é uma história também que a gente vai conversar na aula um dia desse. Mas a sua reputação, então, é a imagem que os outros têm de você. A sua honra objetiva se confunde com a sua reputação. Já a honra subjetiva é a sua autoestima, é aquilo que você pensa de você mesmo. Como é que você se sente? Você com você mesmo, ali no espelho, como é que você se sente com aquela situação? A autoestima ela é abalada muitas vezes. Então, por exemplo, imagina que você, esse mesmo exemplo, teve seu nome negativado no SPC indevidamente. Isso pode te causar uma dor imensa.
dependendo da sua personalidade. Imagine, por exemplo, que você ficou 3, 4 horas abandonado num aeroporto no exterior, morrendo de medo, tendo que voltar para o Brasil. Isso abala, a sensação de impotência abala a nossa autoestima. Então a honra subjetiva é a autoestima, enquanto a honra objetiva é a sua reputação. Mas pensa nisso com seriedade. Não dá para a gente dizer que qualquer coisinha abala a nossa honra objetiva ou subjetiva. Isso vai ter que ser visto com todo cuidado na hora que vocês forem examinar caso a caso, de acordo com as características da pessoa, de acordo com o que aconteceu no caso. Então, a gente vê que a resposta dessa questão 7 é a primeira. A honra objetiva se confunde... Não, é o contrário, perdão. Que é isso? E a nossa resposta é a C. A honra objetiva se confunde com a reputação e a subjetiva com a autoestima. Vamos para a questão 8. Outro direito da personalidade é o direito à vida privada. As informações pessoais se dividem em 3 tipos, que são... Presta atenção. Existem a respeito da gente 3 informações. 3 tipos de informação. 3 classes de informação. Públicas, privadas e reservadas. Quem distingue, quem escolhe o que é público e o que é privado é a gente mesmo a respeito da gente. Então eu digo o que é público, o que é privado a meu respeito, vocês dizem o que é público, o que é privado a respeito de vocês. O estranho é que no mundo que a gente vive hoje, a gente abre cada vez mais mão da privacidade sem se tocar disso, né? Cada vez que você dá sim lá no negócio qualquer que você faz na internet, no e-mail que você cria, numa coisa, você abre mão da sua privacidade. Eu faço também. Abro menos, né? Porque não tem essa mania de ficar postando coisa na rede social. Mas cada um sabe de si. A gente acaba abrindo mão demais da nossa privacidade. Além dessa distinção das informações públicas e privadas, que é a gente que escolhe, nós temos as chamadas informações reservadas, que são aquelas que nós somos obrigados a prestar para o Estado, mas o Estado tem que guardar sigilo sobre elas. Então eu sou obrigado a dar determinada informação, eu não posso usar o critério se ela é pública ou se ela é privada, e o Estado tem o dever de guarda de não contar isso para ninguém. Essas são as chamadas informações reservadas. Então os tipos que a gente tem são públicas, privadas e reservadas. É a nossa letra A. Paciência, força e coragem. Só faltam 2 para a gente acabar essa correção. 9ª questão. Os direitos patrimoniais e não patrimoniais têm técnicas de composição distintas. Enquanto os direitos patrimoniais podem ser reparados pelo equivalente em dinheiro, os outros não. Quais são essas técnicas? Veja, a gente viu que os direitos da personalidade eles não são patrimoniais. Então a composição deles, o que isso quer dizer? Como é que a coisa vai ser consertada? Como é que quem causou o dano vai reparar esse dano para você? É diferente do que acontece com os direitos patrimoniais. Vamos pegar um exemplo bem fácil, que é um acidente de carro. O sujeito bateu no seu carro pela traseira, ele é culpado, não tem discussão. Como é que a gente vai calcular o que ele vai te pagar? Quanto custou o conserto, quantos dias você ficou parado, tanto que você andava, quanto você vai gastar de Uber. Faz uma conta de padeiro, vai chegar num valor. Agora vamos imaginar que esse cara, além de bater no seu carro, ele começou a te xingar, a berrar contigo no meio da rua, te chamar de uma porção de nome, te xingar de tudo que tinha direito. Violou a sua honra objetiva e subjetiva. Quanto é que isso custa? Como é que a gente vai aferir isso em dinheiro, gente? Como é que a gente afere em dinheiro? Como é que a gente faz a conta? Não tem jeito. Então a gente diz que os danos morais, que são decorrentes da violação dos direitos da personalidade, eles não são reparáveis, eles não são indenizáveis, eles são compensáveis. O juiz vai ter que chegar num valor que seja o suficiente para te causar um carinhozinho na alma, para você ficar menos infeliz com a dor que não tem jeito de consertar, com a ofensa que não tem jeito de voltar para trás. Imagina o seguinte, o pai sai com o filho para passear, dá um sorvete para o filho. O filho dá uma lambida no sorvete, o sorvete cai no chão, o pai dá outro igualzinho. Isso é composição de dano material. Agora vamos imaginar outra situação. Esse moleque tem que tomar uma vacina. O melequento tem que tomar uma vacina. E aí o pai vira e diz assim, olha, vamos comigo ali tomar uma vacina. Se você tomar a vacina sem chorar, eu te dou um sorvete.
Enquanto o sorvete que caiu no chão, a gente está falando de uma indenização, de uma reparação. No sorvete em troca da dor da vacina, a gente está falando de uma compensação. Então a gente vai dizer assim que a resposta correta aqui é a letra C, compensação e reparação. Última questão, parabéns para quem chegou até aqui. Um dos pilares da República Brasileira é a dignidade da pessoa humana. Sobre a dignidade da pessoa humana é correto afirmar em termos jurídicos que... Presta atenção, gente. A dignidade da pessoa humana, esse conceito de dignidade da pessoa humana, vem sendo muito mal utilizado ao longo dos anos. Vem sendo utilizado como resposta para tudo, tudo é violação à dignidade, ninguém diz o que é esse negócio de dignidade. Lembra que a gente viu lá na primeira questão que as pessoas são sujeitos de direito, enquanto as coisas são objeto de direito. A violação da dignidade se dá quando você pega uma pessoa e transforma ela em objeto de direito. Bom, essa explicação continua muito viajandona, continua muito sem uma base concreta, muito difícil da gente identificar isso. Vamos pegar uma que é mais fácil. O Código Civil dá pra gente um monte de direitos da personalidade. A gente tem um elenco de direitos da personalidade. Vida privada, imagem, liberdade, integridade física, integridade moral. Toda vez que um desses direitos é violado, a gente vai ter uma violação da dignidade da pessoa humana. Então a resposta correta é essa. Tá? Toda vez que um dos direitos da personalidade for violado, a sua dignidade está sendo violada. A dignidade da pessoa humana, portanto, confunde-se com respeito aos direitos da personalidade. Ok? Bom, espero que tenha ficado tudo bem, que vocês tenham entendido direitinho essa matéria e que vocês sejam felizes na nossa provinha de semana que vem. O próximo vídeo a gente vai fazer com o segundo questionário já já. Qualquer dúvida, vocês podem postar aqui nos comentários do vídeo ou me procurar no nosso grupo de WhatsApp. Valeu, obrigado pela paciência de terem aguentado até aqui.